Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vou compartilhar aqui os slides que a gente não terminou na semana passada. Na verdade, tinha dado aquele probleminha, né, na internet. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Só dar uma revisão daquilo que eu estava explicando e eu falei que não dava dando para vocês verem, né? Porque vocês estavam sem internet. Isso aqui vocês já tinham visto. Na verdade, eu que estava sem internet, né? E eu não conseguia compartilhar com vocês. Essa daqui, civilização micênica, né? Olha como que era a polis, olha como que ela era construída. Tá vendo que ela era em cima de um morro? E aqui era onde era construído o palácio. Quanto mais distante de cima do morro, mais classe mais baixa você era, tá bom? E existiam várias muralhas, olha, de proteção, né? Isso daqui eu expliquei. Esse daqui era o cemitério em formato circular que eu falei, que foi encontrado. A tábua do linear B, essa que tá aqui no fundinho. Essa aqui também. Deixa eu ver que slide que é esse. Peraí, deixa eu... Beleza. Eu vou passar para vocês, vou tentar passar hoje os slides, tá? Esses aqui. Ou então eu espero mais um pouco e passo todos de uma vez, mas se vocês quiserem já dando uma olhada, posso tentar passar hoje. Então aqui, ó, vai falar sobre a invasão dos dórios e o processo de diáspora, né? Em que vai as pessoas ali para espalhar para a Europa, para a Ásia, um pouco para a África, fugindo, né? Os aqueus fugindo dos dórios. Travou. Aqui que a gente estava falando, né, sobre a Geno, que é a estrutura familiar, né? Uma espécie de um clã em que eles têm o patriarca ali do clã que vai cuidar mesmo de toda a estrutura ali das pessoas que moram próximas a ele ou que são seus parentes, tá? Tô pulando isso aqui porque, na verdade, eu já expliquei para vocês. É que vocês não viram os slides. Esse daqui é a estrutura social desse período. Nós temos os eupátridas, que são os bem-nascidos que eu expliquei para vocês. E os outros que a gente vai explicando ao longo das aulas, tá? Esse daqui é o carinha do Ilíada e Odisseia. E a gente parou falando sobre as polis. Essa parte aqui das polis. A organização delas, de novo, olha, sempre na parte de cima vai ter um templo e pode ter o palácio. Quanto mais baixo, mais pobre a pessoa poderia ser. Então, o início, a polis correspondia apenas à Acrópole, que é essa estrutura aqui, olha. Então, só isso era considerada pela polis já, tá? Sendo ela uma cidade fortificada, vocês viram, né? Várias estruturas de muralha, erguida no alto de uma colina, sendo ela um centro religioso. Essa Acrópole, além dela ser um pátio de conversa, de debate, de tudo isso, ela também é um centro religioso. Ainda hoje existe essa Acrópole aqui. Os vestígios arqueológicos, né? Mas a estrutura ainda está lá. Vocês podem pesquisar na internet. Aqui ela, ó, hoje em dia. A Acrópole continha templos, palácios, essa estrutura aqui de cima, tá? Essa primeira aqui. Não só isso daqui, mas isso daqui em volta também. Palácio Real. Abaixo da colina ficava a população, construindo moradias, teatros, ginásios, oficinas de artesanato, a ágora, que eu vou mostrar para vocês o que é também. Aqui, ágora. A vida social girava em torno da ágora, que era um espaço público, uma grande praça na qual ocorriam festas religiosas, feiras, festivais de poesia, discursos, discutiam as leis. Então as pessoas iam ali para esse grande pátio, para a ágora, para discutir o que deveria ser seguido, né, de regulamento, seguido de como que eles iam fazer com os invasores, tudo mais, tudo que eles iam decidir, né, era na ágora.
realizavam também julgamentos. E aí nós temos a questão dos deuses do Olimpo, né? De acordo com esse povo, o Olimpo, então, era como se fosse uma espécie de um templo nos céus, em que os deuses ficavam. Eles eram politeístas. Não estou conseguindo abrir o chat. Manda mais informação lá que eu vou abrir. Eles eram politeístas, eles acreditavam e cultuavam em vários deuses, tá? Que viviam no Olimpo. Dentre os principais, nós temos, dentre todos, o maior era Zeus, que era o deus dos céus, do trovão, da chuva. Ele era casado com Hera, né? Lembrando que todos esses deuses, de acordo com a cultura grega, eles tinham muitas características humanas. Então, eles tinham ódio, raiva, vingança. Eles eram casados e a Hera era ela era deusa também do casamento, tá? E aí nós temos Ares, o deus da guerra, Poseidon, o deus dos mares, Artemis, a deusa das mulheres, a deusa das guerreiras, e aqui vários outros, né? Afrodite, a deusa do amor. E assim vai. Lembrando que, às vezes, os gregos, na verdade, eles acreditavam que os deuses poderiam vir na Terra ter relações humanas e geravam, então, os semideuses, ou também conhecidos como heróis. Esses semideuses ou heróis, eles tinham ali algum tipo de força. Bom dia, bom dia. Não vai dar para fazer todas as tarefas da aula agora? Por quê? Normalmente eu nem peço tarefa durante a aula. Eu peço para vocês assistirem e eu quero que vocês leiam também, que eu vou pedir daqui a pouco. Ok. Então, gente, os semideuses, eles tinham, por exemplo, se ele fosse um semideus, ele era imortal, mas ele tinha algumas fraquezas humanas. Ou então, como herói, ele podia não ser mortal, mas ele podia ter uma super força. Dentre todos os semideuses, o mais conhecido da história, né, foi Hércules. Existe um livro que conta as 12 missões de Hércules. É um livro bem interessante, tem várias versões dele, eu não tenho, senão eu ia sortear esse. Mas depois eu vou pegar o nome de vocês no final da aula, de quem está participando da aula hoje, e a gente vai fazer um sorteio com o livro, tá? De quem está participando da aula. E aí os semideuses e os deuses, tá? Eles viviam aqui, pelo menos os semideuses e heróis, eles viviam. Esse daqui é Hércules, é o desenho do Hércules, tá? Passava quando era pequena. Quem já leu, principalmente leu, né? Quem já leu o livro do Percy Jackson, Ladrão dos Raios, o Percy Jackson e o pessoal ali do... como é que chama? O acampamento meio sangue. Eles são exatamente filhos de deuses com... O Percy Jackson, por exemplo, é filho de Poseidon, né? Com uma humana. E aí ali tem vários outros personagens que são filhos de semideuses, com pessoas humanas mesmo, tá? Gente, é mitologia, né? Mas o livro é bem legal, eu gosto, bem mais do que o filme. Legados gregos. Então, a história é um legado grego. O estudo da história, a escrita da história, começou com Heródoto, que é esse carinha aqui, tá? Ele começou a escrever os primeiros livros sobre os fatos que ele observava ali na vida, no cotidiano, sobre as guerras que os gregos se envolviam. Mas ele coloca ali num relato racional, numa narrativa sem mítica, ou seja, não coloca os deuses envolvidos. Eles colocam as pessoas envolvidas na situação. Entendeu? Então, foi dali, ele é conhecido como o pai da história, tá? Esse carinha aqui que vocês estão vendo. Também foi desenvolvido o termo de política, o termo de democracia, tá? Então também são ideias vindas dos gregos, assim como os Jogos Olímpicos, que era para ter começado agora, né? Era para ter sido esse mês, os Jogos Olímpicos, e na verdade tudo se iniciou nessa época ainda, tá? Eles já tinham uma estrutura de Jogos Olímpicos. Você tem esse livro do Hércules? Ah, eu gosto bastante.
Outros legados, né? Eles contribuíram muito com as artes, eles têm vários tipos de pinturas desenhadas, principalmente em vasos, pinturas que contam o cotidiano, porque nem todos os povos ali gregos tinham escrita ainda. Então eles vão pintar a estrutura do que acontecia, como que era, né, a vida, o cotidiano mesmo de cada um deles. Arquitetura, esculturas, se você quer ser arquiteto, engenheiro, com certeza você vai estudar sobre a arquitetura grega. Pinturas que descreviam o cotidiano, como eu falei. Opa. E dentro da filosofia, os grandes pais da filosofia também são gregos, né? A ideia mesmo da palavra filo, de amizade, e sofia, de sabedoria, é uma amizade à sabedoria, ao conhecimento, né? Veio exatamente dos gregos. Eles tinham um amor grande ao conhecimento, tinha a ideia do ócio, né? Em que eles não podiam ficar trabalhando durante alguns períodos, era apenas para ficar refletindo, pensando, tá? Grandes filósofos como Tales de Mileto, Pitágoras e Heráclito. Se você observar, esses também são nomes de grandes matemáticos, né? Então, não só a filosofia eles mexiam, mas também com a matemática. Desenvolveram várias técnicas matemáticas. E além do que, eles também criaram o teatro. Quem gosta de teatro foram os gregos que criaram. Surgiu primeiramente, na verdade, como uma homenagem ao deus Dionísio, que era o deus da festa, do vinho, né? E era uma cerimônia em que existiam vários bailarinos e músicos e eles cantavam no sentido de coro mesmo, sem tanto instrumento, né? Ali em homenagem ao deus Dionísio. Conforme o tempo, eles vão colocando outras características. Vão colocando, por exemplo, eles criam a ideia da comédia e do drama, tá? Então eles vão desenvolver ali, eram quase sempre personagens masculinos, né, que vão fazer, colocam os rostos. Então eles tinham toda uma estrutura. Quem já leu teatro grego é muito interessante, porque eles sempre contam ali, misturam um pouco de ninfas, deuses e as pessoas no cotidiano, tá? Tornando isso o mais engraçado possível. A professora Alda já falou isso de filosofia. Sim, sim. Começa a gente falando sobre isso, né? Nossa, eu não sabia que o filho de Poseidon era Percy Jackson. Na verdade, porque esse conto do Percy Jackson, ele é um conto novo, né? Ele não é grego. Mas é porque o Percy, no filme, no livro, quer dizer, ele é filho de Poseidon, só que na mitologia grega esse personagem não existe, tá? Mas se alguém quiser ler o livro, é um livro realmente muito interessante, eu gosto bastante. Principalmente por essa questão de você entender um pouco mais sobre a função desses deuses, né, no cotidiano, como que eles interpretavam as coisas. Pessoal, capítulo 10, página 85. Quem pode ler para mim, digita eu aí no chat. Eu vou estar anotando todo mundo que está lendo, tá? Acabei de perceber que a história está ligada a todas as matérias. Com certeza, tá mesmo. Deixa eu achar você, Duda, para abrir seu áudio. Ah, tá. Gente, quem que vai ler aí? Coloca no chat. Enquanto vocês se decidem quem que vai ler, podem ser várias pessoas, eu vou lendo aqui. Esparta e Atenas, as maiores polis gregas. Vocês vão entender. Quem já assistiu, por exemplo, 300, estudou um pouquinho sobre Esparta, né? E são as duas maiores cidades, são as principais. A maioria das pessoas que mais conhecem alguma cidade grega conhece essas duas. Você estudou que os gregos fundaram as polis, não apenas na Península Itálica, mas também em outras regiões, como na Península Balcânica, mas também como na Península Itálica, no norte da África e na Ásia Menor. Dentre as principais cidades-estados estavam Atenas, Esparta, Tebas, Corinto e Argos. São as principais, mas na escola a gente acaba usando ou aprendendo um pouco mais essas duas. Seria bom se vocês dessem uma pesquisada sobre Tebas e Corinto também. Corinto é exatamente a mesma cidade, né? Que, por exemplo, tem bastante na Bíblia, informação sobre ela.
né? Mas para vocês conhecerem, olha, Esparta tá aqui, Corinto aqui, olha, Atenas aqui, numa região bem marítima, então isso aqui vai ser bem importante. Gi, eu vi que você falou, eu vou terminar de ler esse aqui, aí você lê Esparta, tá bom? Esparta e Atenas foram, durante um longo período, as duas... Ai, eu vou ler pelo meu livro, porque eu fico confusa aqui de ler pelo computador. Esparta e Atenas foram, durante um longo período, as duas polis mais influentes da Grécia Antiga. Elas tinham características muito diferentes entre si. Podem grifar esse próximo parágrafo, tá? Esparta foi a maior potência militar do mundo helênico por muito tempo. Lembra que a gente estudou no capítulo passado sobre o mundo helênico, né? Toda aquela civilização que eles se consideravam helenos, né? E não gregos, na verdade. Os romanos que foram chamar eles de gregos. Qual o nome do livro? Que livro? O do Percy Jackson? Você tá perguntando? Porque se for esse, o Percy Jackson, Ladrão de Raios. Se for o do Hércules, seriam as 12 missões de Hércules. São 2 livros, né, que eu falei. Então, continuando. Esparta foi a maior potência militar do mundo helênico por muito tempo, sendo conhecido pela bravura de seus guerreiros. Esse espírito militar também influenciou no sistema político da polis, formado por uma oligarquia, ou seja, um poder de poucas pessoas, tá? Não era todo mundo que mandava, na qual apenas um pequeno grupo de indivíduos tinha um poder político. Como eu falei, pode grifar isso, né? Atenas, por sua vez, foi o braço da democracia e passou por grandes transformações sociais e políticas ao longo do tempo. Foi em razão dessa transformação que Atenas acabou se transformando uma das bases das sociedades modernas, já que foi lá que surgiram pela primeira vez o regime democrático, baseado na participação de todos os cidadãos, o chamado regime democrático. Então, olha só as diferenças, né? Apesar das duas serem grandes cidades, as grandes diferenças que nós temos entre as duas cidades, vocês podem anotar aí do lado do livro de vocês, para que fique mais fácil de vocês estudarem. Em Esparta, era uma cidade extremamente militar, em que a força era muito importante. Agora, Atenas, ela era uma cidade mais da reflexão, do pensamento. Então, é aqui que vai surgir a ideia de democracia, a ideia de política. A maioria dos filósofos vão ser atenienses. Por quê? Para você ter uma ideia, a gente vai estudar daqui a pouco, os atenienses, eles não poderiam, nem sequer os que eram atenienses mesmo, não podiam trabalhar. Era considerado desonroso, então eles estavam ali realmente para pensar, tá? Mas eles ainda assim vão ser bem militares, principalmente na questão da água, porque vai ser a região próxima. Vai, Gi. Esparta foi fundada pelos domínios por volta do século 9 a.C. Ficava no Peloponeso, uma península montanhosa, com grande quantidade de pântanos. A cidade se originou pela união de 4 aldeias vizinhas. No século seguinte, os espartanos já haviam expandido os seus domínios e controlavam um terço de todo o Peloponeso. Enquanto os dórios conquistavam essa região, eles tomaram terças e dividiram em lotes, dividindo entre si. Muitos dos dominadores preferiram fugir para fora dos Balcãs, o que permaneceram dominados. Então, vocês viram aqui, olha, que eles ficavam na região do Peloponeso. Pode grifar, né? A região em que eles ficavam. Lembrando que esses povos aqui, sim, são politeístas, tá? Gente, uma informação que eu vi bastante na atividade avaliativa. O politeísmo não é uma religião. Significa, na verdade, que ele acredita em várias religiões ou vários deuses. A religião dele pode ser zoroastrismo, pode ser... não uma crença específica, né? Mas acreditar em vários deuses. Mas isso não significa que a ideia do politeísmo é uma religião, assim como o monoteísmo não é uma religião, porque a maioria de nós somos cristãos, não significa que a nossa religião é um monoteísmo.
entendeu? Nossa religião seria o cristianismo. Entendeu a diferença? Continuando aqui. Então, a cidade se originou, então, numa união de 4 aldeias. Elas são cidades criadas pelos dórios, tá? Tudo bem, Vinícius? Tá com dúvida? Mandou os pontos de interrogação. Gente, todo mundo que quiser ler, pode ir falando aí. É bom que vocês treinam a leitura, que eu imagino que a leitura de vocês está ficando meio para trás, né? Da gente não ler. Próxima página. Vida social e política. Pode, Duda. Vai lá, Duda. Oi, prof. Oi. Posso ler? Pode. Os dórios implantaram um sistema social que dividia a população em 3 grandes grupos especiais, ou espartanos. Desculpa, é que minha leitura tá meio... Calma. Periócos esparciatas ou espantanos, periócos e ilotas. Isso. Então, olha só a divisão. Vocês podem fazer uma pirâmide social aí do lado do livro de vocês. Né? Eu tô fazendo aqui enquanto a gente vai lendo. Então, de início, eu fiz aqui a minha pirâmide, né? E de início, aqui em cima, você já sabe que você tem os esparciatas ou espartanos, né? E aí abaixo você vai ter os periecos e depois os ilotas. Lembra que eu falei? Então façam aí do lado enquanto isso. Quer continuar lendo? Pode ser. Pode ler. Os pertenciam à elite da sociedade, eram formados pelos conquistadores dórios e seus descendentes, e representavam apenas 10% da população da cidade. Consideravam-se superiores em relação aos demais habitantes e detinham grandes privilégios. Apenas os especiais. Peraí. Gente, vocês podem grifar. Essa página aqui foi difícil, que eu grifei a página inteirinha. Mas vocês podem grifar que eles pertenciam à elite da sociedade, que é essa primeira parte aqui. Aqui, ó. E lembra que eles foram criados, então, pelos dórios, né? Então, esses esparciatas, eles são realmente os conquistadores dórios, seus descendentes, tá? É como se fosse a nata, ou seja, a classe mais alta de algum tipo de espartano, tá? Então, quando a gente assiste os 300, por exemplo, aquela comunidade ali dos 300, eles são esparciatas. Não é todo mundo da população, tá? É uma pequena parcela. Você viu ela falando? 10% da população era esparciata. Não era todo mundo. Na verdade, era a minoria. Quer continuar, Duda? Apenas os esparciatas com mais de 30 anos podiam participar da vida política da Esparta, e além disso, o poder concentrava-se nas mãos de um pequeno grupo, uma oligarquia. Por isso dizia-se que o governo de Esparta era oligárquico. Pode grifar que, olha só quem poderia participar, então, da vida política? Homens ou esparciatas maiores de 30 anos, tá? Era um governo oligárquico, ou seja, mão de poucas pessoas, tá bom? Vocês podem grifar tudo isso. Você estava perguntando aqui, Gi, se então Esparta foi dominada. Na verdade, é porque o território antes todos era dos aqueus, né, que a gente estudou na aula passada. Quando os dórios chegam nessa região, é que eles fundam a cidade de Esparta. Entendeu?
Você tá com outra dúvida? Não é isso? Tá bom. Se não fosse, eu posso... Beleza. Alguém mais quer ler, gente? Podem ir colocando aí, tá? Sem uma hora específica, eu tô acompanhando. Era proibido aos esparciatas realizar qualquer tipo de trabalho manual. Assim, eles viviam da renda de suas terras. O que eles faziam, então? Eles arrendavam a terra ali, tá? Para poder... Então, eles meio que emprestavam, alugavam a terra, eles alugavam, né, a terra deles, para que assim eles iam vivendo daquilo. Lembra que eu falei? Olha, não podia trabalhar. A pessoa que era esparciata, a vida dela era aprender a guerrear. Era ser guerreiro. Não é à toa que lá no filme do 300, por exemplo, que a gente comentou, quando chega os outros, né, de outras polis gregas, o cara pergunta, o que vocês são? Aí um é padeiro, o outro faz arma, o outro não sei o quê. E ele pergunta, espartanos, o que vocês são? Todos eles são guerreiros. Por quê? Eles não precisam trabalhar, entendeu? Nem pode. A vida dele é ser guerreiro. Tá fazendo sentido para vocês isso? Tá bom. Não esqueçam de ir grifando aí, tá, gente? Que eu tô falando para vocês. Peraí que me perdi. Tá bom. As mulheres esparciatas tinham mais direitos que as mulheres das sociedades antigas. Como os homens passavam boa parte da vida engajados em atividade militar, elas tinham participação importante em reuniões políticas da cidade, bem como na organização das finanças da família. Além disso, então vocês estão vendo que a mulher grega, a mulher espartana, ela tinha mais poder, né? É como eu gosto bastante desse filme. Ele é muito forte com algumas coisas, mas ele, por exemplo, fala, existe a possibilidade de você pesquisar para a escola, né? O filme. Então ele corta cenas muito fortes, mas eles comentam assim, quando chega lá o outro carinha, né? Da Pérsia e fala assim, quem que é essa mulher para falar comigo? Né? Porque ela é uma mulher e ninguém valorizava. Só que daí ela fala assim, eu sou uma mãe espartana. As mães espartanas, então, elas tinham muito mais autoridade, porque ela só uma mulher espartana ia criar um filho espartano, ou esparciata, para ficar mais fácil para você entender, que era dessa classe superior, né? Ou as mulheres esparciatas, né? Cadê? Me perdi. Além disso, realizavam treinamento físico e se engajavam em competições esportivas. Ainda assim, porém, os espartanos consideravam que o principal papel da mulher era gerar muitos filhos com aptidão para a guerra. Por isso, sua preparação física era incentivada principalmente para que pudesse dar à luz e criar filhos saudáveis e fortes. Então, era importante que ela também tivesse forte para garantir com que os filhos também fossem, né? Quem trabalha nas terras dos esparciatas eram os ilotas. A segunda categoria ali, a última categoria, né, que a gente falou. Servos pertencentes ao Estado, grupo formado pelas pessoas que haviam resistido aos dórios quando estes invadiram a Península Balcânica. Lembra os aqueus ou as pessoas que já viviam ali naquela região que resistiram e não fugiram? Esses viraram uma espécie de um escravo do Estado. Mas eles recebiam pouco, muito pouco, mas recebiam. Com a vitória dos dórios, as pessoas que haviam resistido sofreram represálias, perderam suas terras e seus direitos legais. Foram então obrigadas a trabalhar nas terras que passaram a pertencer à cidade de Esparta, tendo que entregar aos dórios metade de tudo que produziam, ficando assim submetidas aos esparciatas. Considerados um bem do Estado, os ilotas eram a principal força de trabalho da sociedade e por diversas vezes lideraram revoltas contra os esparciatas. Estes, temendo as revoltas, mantinham um constante clima de terror, organizando assassinatos em massas de ilotas. Por que isso? Você pensa, se constantemente os homens estão na guerra e os ilotas estão lá, né, plantando, servindo, uma hora se esses caras se levantam, já que eles são a maioria, fica difícil de controlar, entendeu? Contra os esparciatas. Então eles criavam esse clima de terror, matando vários deles para que ninguém se rebelasse. Por fim, o grupo social dos periecos era composto por aqueles que não haviam resistido à invasão dos dórios. Eram livres, mas proibidos de participar da vida política
da polis e obrigados a se alistar no exército. Viviam na periferia de Esparta e muitos dedicavam-se à manutenção e ao comércio, atividade porém proibida aos esparciatas. Então, eram quem realmente fazia ali a cidade viva, né? Porque eles fabricavam, produziam, eles trabalhavam, né? E eram livres. Eles só permitiram com que os grupos dos esparciatas ou os dórios, quando chegaram, né, pudessem ali, pega a terra, não vou te atrapalhar não vou me meter no meio. Ele não queria morrer, né? Falou assim, tudo bem, vai aí. Por último, pessoal, coloque aí o nome no chat, por favor. Da chamada. A organização política de Esparta. Esparta era governada por 2 reis vitalícios e hereditários. Presta atenção. Quantos reis Esparta tinha? 2, não era 1, tá? Como a maioria das civilizações. Eles eram vitalícios, então era até morrer, e os seus filhos iam tomar o poder depois, tá? Esse regime é chamado de diarquia, tá? Podem grifar. Os reis, também conhecidos como diarcos, além de administrar a polis, cuidavam da vida religiosa e militar da cidade. Normalmente, um ficava com a parte religiosa e o outro da militar, tá bom? Não tinham poderes absolutos. Eles os dividiam com representantes de outros órgãos, a Jerusa, o Eforato e a Apela. Que a gente vai ver aqui, né, o que é cada um desses na próxima página. Eu falei, para vocês terem uma ideia, olha como é que tá essas 2 páginas no meu livro. Eu grifei o negócio todo. É que são vários nomezinhos importantes, tá ligado? Ai, eu falando, tá ligado? Aí, grifei tudo. A Jerusa, o que foi ela, né? Por muito tempo, a instituição política mais importante de Esparta. Ela formada. Então, vocês podem. O que eu faço às vezes, gente? Quando é muita informação importante, eu escrevo, por exemplo, assim do lado, eu faço um resumo. Jerusa, ou Jerusia, né? 28 esparciatas. Aí eu vou colocando do lado. Com mais de 60 anos. Tá? E aí eu vou fazendo ali um resuminho do que está escrito do lado, para não ter que ler toda vez o mesmo parágrafo. Gente, quem colocou o nome no chat foi só a Giovana, a Joane, a Maísa, a Duda e a Beatriz, só. Coloque o nome no chat agora. Falta menos de 3 minutos para acabar a aula. Eram formadas de 28 esparciatas com mais de 60 anos, conhecidos como gerontes. Esse cargo era vitalício, ou seja, o geronte ficava no poder até sua morte. Eles produziam leis e julgavam os crimes. Sua influência diminuiu com a posterior criação do Eforato. Vocês podem colocar, então, que eles criavam leis e julgavam crimes. Aí vem o Eforato, né? Era composto por 5 magistrados, chamados Eforos, eleitos pela Apela para um mandato de 1 ano. Inicialmente, tinham atuação modesta, pois o poder concentrava-se nas mãos da Jerusia e dos reis. Porém, com o tempo, foram ganhando importância e no século 6 a.C., eram eles que realmente governavam a cidade. Cabia aos éforos fiscalizar as ações dos reis, dos membros da Jerusia e da Apela, além de cuidar do sistema educacional da polis, entre outras funções. Então, meio que eles administravam de fato, né? E a Apela, por sua vez, era formada por esparciatas com mais de 30 anos. Seus membros elegiam os homens que faziam parte do Eforato e da Jerusia. Eles tinham o poder de elaborar as leis da polis, mas elas só entravam em vigor depois de serem aprovadas também pela Jerusia. Ou seja, seu poder de atuação era bem restrito. Vou finalizar só essa página, tá? Educação militar.
Esparta era uma sociedade militarizada. Desde pequenos, os esparciatas eram criados para se tornarem guerreiros. Por isso, logo aos 7 anos de idade, os meninos eram afastados de suas famílias e levados para os quartéis, onde recebiam seus primeiros ensinos sobre a rotina militar. Pensa, com 7 anos, o que você sabia fazer? O povo aqui já estava sendo alistado no exército. Dos 7 aos 12, esses meninos dedicavam-se aos esportes e aprendiam exemplos de valores importantes para os espartanos, como força, disciplina, bravura. Os treinamentos tornavam-se mais rigorosos a partir dos 18, quando tinham que andar descalços e nus para ficarem com a pele mais grossa e para aprender a dominar a dor, eram chicoteados até sangrar. Passadas essas etapas, os jovens eram considerados guerreiros, entre os 20 aos 30 anos. Permaneciam nos quartéis generais. Lembra, desde os 7 anos a pessoa ia para o quartel. Somente depois dos 30, os homens eram dispensados do serviço militar. Mas mesmo assim, até completarem 60, eles poderiam ser convocados para algum caso de necessidade. Por exemplo, a pessoa entrou na guerra, tá? Beatriz, Pedro, Bianca, Wagner, Matheus, Lucas, tá? As pessoas que colocaram. Obrigada, gente. Tô morrendo de saudade. Até semana que vem, tá? Tchauzinho. A aula acabou.